Fala pessoal, tudo bom? Então, vamos voltar à nossa lição 11B. Nessa lição, nesse vídeo, vamos falar sobre dias em coreano, né? Que tem diferentes formas de falar. Ir, nar, haru, que nem a gente vê aqui. Dias são bem confusos em coreano, porque há algumas palavras diferentes que você precisamos conhecer. Você aprendeu os nomes dos dias da semana na seção de vocabulário de outra lição, né? Você deve ter percebido que todos os dias da semana terminam em ir. Ir significa dia, mas nunca é usada sozinha. Se for usada sozinha, significa trabalho. Estou olhando para meu calendário coreano agora e vejo uma variedade de palavras terminadas em ir. Não se preocupe com essas palavras agora, apenas perceba a importância do ir dentro delas. 총선, eleição geral. 총선일, dia da eleição geral, dia de eleição. 현충일, Memorial Day, dia memorial, né? Ir também é um contador para dias. Você aprendeu na lição 10 que deve usar números coreanos puros quando contar. Porém, ao contar dias, você deve usar os números sino-coreanos. Quando colocar um número antes de ir, não importa se usar a palavra ou numeral. 나는 tem que usar o que mesmo? Usar sino-coreanos, tá? 나는, olha que interessante. Ir. Aqui vai explicar. 하루일, né? 나는 3일 não, 하나, 1, 2, 3. Isso. 나는 3일 동안 공부했어. Eu estudei por 3 dias. 나는 3일, tá, tem aqui embaixo a tradução. Tradução não, é escrita por extenso. 나는 3일 동안 공부했어. Estudei por 3 dias. 나는 3일 동안 학교에 안 갔어. Eu não fui à escola durante 3 dias. 나는 3일 동안 학교에 안 가서. Eu não fui à escola durante 3 dias. 저는 5일 동안 계획이 없을 거예요. Eu não terei planos por 5 dias. 우리는 6일 동안 만나지 않았어요. Nós não nos encontramos por 6 dias. Para tornar as coisas mais confusas, se você estiver contando os dias de 1 a 10, há uma palavra que corresponde a um dia, outra palavra que corresponde a 2 dias, outra palavra que corresponde a 3 dias, etc. A mais comum dessas palavras é haru, que quer dizer um dia. Haru é muito mais usada do que ir. Mas, no caso, ir, né? 3일, 4일, 5일, etc. são mais usadas que suas palavras correspondentes. Então, no caso, ir é correto, mas haru-ir é mais usada. Haru ou só haru. Ir, estranho. 저는 하루 동안 여행했어요. Eu viajei por um dia. 저는 사흘 동안 밥을 안 먹었어요. Eu não comi arroz por 3 dias. 사흘. 저는 3일 동안 밥을 안 먹었어요. Eu não comi arroz por 3 dias. Diferença, né, de um para outro. 우리는 이틀 동안 미국에 있었어요. Nós estivemos nos Estados Unidos durante 2 dias. 우리는 10일 동안 한국에 있을 거예요. Nós estaremos na Coreia por 10 dias. Então aqui a gente vê que não é 11, né? 10 dias.
Também pode colocar o número sino-coreano antes de ir, para se referir a um dia específico de um mês. Parece ser fácil confundir quando alguém está falando de um dia do mês e quando está falando de um período específico, mas é fácil distinguir em frases. Eu fui à aula no dia 3, dia do mês. Então, 나는 3일에 수업을 들었어. Tem um E. 나는 3일 동안 수업을 들었어. Eu fui à aula por 3 dias. Bacana, muito bom. Você pode se referir a um dia e mês específico adicionando ir depois de war. Colocando tipo um 3월 2 de março. 3월 2일 2 de março. O war 25 seria e 25일 25 de março. 저는 8월 15일에 도착할 거예요. Eu chegarei em 15 de agosto. 저는 이 여권을 1월 2일에 받았어요. Eu recebi meu passaporte no dia 2 de janeiro. 날 é outra palavra que significa dia e pode ser usada sozinha, mas não contada. É usada para falar de um dia específico. Por exemplo, 저는 그날에 갔어요. Eu fui nesse dia. 저는 그날에 계획이 있어요. Eu tenho planos nesse dia. 저는 그날에 선생님이 되었어요. Eu me tornei professor nesse dia. 우리는 그날에 시작할 거예요. Nós começaremos nesse dia. Se você quiser falar sobre fazer alguma coisa no primeiro, segundo e terceiro dia, pode usar 번째, que aprendemos na lição anterior, com 날, por exemplo. 우리는 두 번째 날에 서울에 갔어요. Nós fomos a Seul no segundo dia. 우리는 둘째 날에 서울에 갔어요. Nós fomos a Seul no segundo dia, mesma coisa. 둘째 ou 두 번째. 우리는 세 번째 날에 안 만났어요. Nós não nos encontramos no terceiro dia. 우리는 셋째 날에 안 만났어요. Nós não nos encontramos no terceiro dia. 저는 네 번째 날에 계획이 없어요. Eu não tenho planos no quarto dia. 저는 넷째 날에 계획이 없어요. Eu não tenho planos no quarto dia. 전날 é uma palavra que se refere especificamente ao primeiro dia. 저는 전날에 명동에 갔어요. Eu fui a Myeongdong no primeiro dia, que é um local na Coreia. 저는 첫날에 그 여자를 만났어요. Eu conheci essa menina no primeiro dia. Semanas em coreano. Ju. Semanas em coreano podem ser usadas em frases do mesmo jeito que ir, dia, exceto pelo fato de que não há outras palavras estranhas com as quais se preocupar. Você deve usar números sino-coreanos ao falar de semanas. 저는 다음 주에 미국에 갈 거예요. Eu irei aos Estados Unidos na próxima semana. 지난주에 저는 계획이 많았어요. Eu tive muitos planos na semana passada. A palavra 주 também pode ser usada como um contador para semanas. Ao contar semanas, assim como contar dias, os números sino-coreanos são usados. Quando colocar um número antes de 주, não importa se você usar a palavra numeral, por exemplo. 저는 1주 동안 한식을 안 먹었어요. Eu não comi comida coreana por 2 semanas. 저는 4주 동안 여자친구를 안 만났어요. Não encontrei minha namorada por 4 semanas. 저는 2주 동안 한식을 안 먹었어요. Eu não comi comida coreana por 2 semanas.
저는 4주 동안 여자친구를 안 만났어요. Eu encontrei minha namorada por 4 semanas. 2주, 4주, 2주 동안, 2 semanas, 4 semanas. A palavra 주, ir, também pode ser usada como contador para semanas. É aceitável, mas soa mais natural usar 주 como mostrado acima. Por exemplo, 저는 일주일 동안 한식을 안 먹었어요. Eu não comi comida coreana por 2 semanas. 저는 4주일 동안 여자친구를 안 만났어요. Eu não encontrei minha namorada por 4 semanas. Meses em coreano. 달, 개월. Primeiro, note que o nome de cada mês corresponde ao número dele no calendário. Por exemplo, 1월, 2월, 12월, né? Ao contar meses, você pode usar tanto 달 quanto 개월. Com 달 você deve usar os números coreanos puros, e com 개월 você deve usar os números sino-coreanos. Não há diferença no sentido e ambos são usados frequentemente. Ao colocar o número antes de 달, prefiro escrever a palavra coreana, colocando um número antes de 개월. Não importa se você usar a palavra ou numeral. 저는 두 달 동안 한국어 수업을 들었어요. Eu fiz aula de coreano por 2 meses. Olha que legal. 저는 que é 개월. Então é 이. 저는 2개월 동안 한국어 수업을 들었어요. Eu fiz aula de coreano por 2 meses. 저는 2개월, então estou especificando, né? 저는 2개월 동안 한국어 수업을 들었어요. Meu professor de gramática coreana me disse anos atrás que 동안 está, na verdade, incorporado ao significado de 달, o que significa que você não teria que dizer 동안 depois de 달. Ainda assim, a maioria das pessoas usa 동안 depois de 달. Anos em coreano. 년. Anos são usados da mesma maneira que semanas, o que significa que você deve usar números sino-coreanos ao colocar o número antes de 년. Não importa se você usar a palavra ou um numeral. 저는 3년 동안 형을 안 만났어요. Eu não encontrei meu irmão por 3 anos. 저는 10년 동안 한국어를 공부했어요. Eu estudei coreano por 10 anos. 저는 3년 동안 que é 3 e 10, né? Como eu já tinha especificado. É a mesma coisa. Aqui só substitui o numeral por palavras. Porém, se quiser dizer ano passado, próximo ano em coreano, você não pode usar 지난, 다음 년. Você deve usar palavras específicas. 작년, ano passado, último ano. 내년, próximo ano, ano que vem. Por exemplo, 나는 내년에 한국에 갈 거야. Eu iria à Coreia no próximo ano. 그 사람은 작년에 죽었어요. Essa pessoa morreu no ano passado. 돌아가셨어요. Também pode ser usado, mais formal. 죽었어요. 돌아가셨습니다. 돌아가셨어요. Esta semana, este mês, esta vez. 이번. Finalmente, você pode usar 이번, assim como 지난, 다음, para falar sobre semanas ou meses com o sentido de esta semana e este mês. Você não pode dizer 이번 년. Em vez disso, deve usar a palavra 올해. Este ano, né? Esta semana, este mês. Semanas do mês, sentido da semana. 이번 년. Em vez disso, deve usar a palavra 일해. 저는 이번 주에 계획이 없어요. Eu não tenho planos esta semana. Esta semana, 이번 주에. Só que para ano, 올해. 저의 어머니는 올해 한국에
올 것입니다. Minha mãe virá à Coreia este ano. Então, não é 이번 년, é 올해. Observe aqui que é comum ver omitida da palavra 올해. Você também pode ver na seção acima que esse não é o caso com 작년 e 내년. Você não pode usar 이번 para falar de minutos, segundos, horas. Eu quero ir à escola a esta hora. Não faz sentido. Você pode usar 이번 시간 para dizer esta vez, que é geralmente usado para falar sobre esta vez na aula. Por exemplo, 우리는 이번 시간에 많이 배웠어. Nós aprendemos muito nesta vez, nesta ocasião. Na maioria dos outros casos é mais natural usar 이번에 em vez de 이번 시간. 나는 너를 이번에 안 만날 거야. Eu não te encontrarei dessa vez. 본 também pode ser usado depois de 지난 다음 para dizer última próxima vez. 저는 박물관에 다음번에 갈 거예요. Eu irei ao museu na próxima vez. 저는 박물관에 지난번에 갔어요. Eu fui ao museu a última vez. Por. Ao falar sobre cada uma das unidades de tempo, você pode adicionar a partícula e para indicar nesta unidade de tempo, quando vezes algo foi feito. Você pode traduzir isso para por ao em português, por exemplo. 저는 이 약을 하루에 2번 먹어요. Eu tomo este remédio 2 vezes ao dia. 2 vezes por dia. 하루 por dia. 2번 2 vezes. 저는 그 친구를 일주일에, número sino-coreano, 일주일에 한 번 만나요. Encontro esse amigo uma vez por mês. 한 번, uma vez, 일주일에 한 번 만나요. Uma vez por semana, 일주일. 주일. 저는 여기에 한 달에 3번 와요. Eu venho aqui 3 vezes por mês. Aqui eu acho que é semana, né? Ops. Mas enfim. 저는 2년에 2번 미국에 가요. Eu vou aos Estados Unidos 2 vezes por ano. Por ano, uma vez por ano aqui tá, né? Uma vez por ano. E aqui é semana mesmo. Um dia da semana. Aqui é um dia da semana. 저는 그 친구를 일주일에 한 번, uma vez, um dia, uma vez, 만나요, por semana. Quase todos os exemplos desta lição usaram tom an. Há outras maneiras de falar sobre essas palavras de tempo sem usar tom an. Por exemplo, eu iria ao Canadá daqui a 3 dias, porém esta lição estava chegando à marca de 6 páginas e eu não queria te sobrecarregar mais ainda. Eu acho que o material apenas desta lição é suficiente para fazer sua cabeça rodar por um tempo. Então não terminarei aqui. Nas próximas lições aprenderemos a aplicar os conceitos que aprendemos aqui em frases mais complicadas, ok? Então, pessoal, essa lição foi um pouco complicada, mas vamos estudar. Eu costumo procurar em vários outros sites, sobre coisas que eu tenho dúvida. Mas eu acho que isso já deu para dar uma base pra gente, tá ok? Então, muito obrigado. Curtam aí o vídeo, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para continuarmos estudando, ok? Muito obrigado. 감사합니다.